Vamos lá começar a nossa devocional? Eu vou de... A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim. Diz assim a palavra do Senhor. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mamãe, tem que apagar a luz. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Vem em mim. Queres. Como tu queres. Quem que falou isso aqui? Foi Jesus. Foi Jesus. Jesus tinha ceiado com seus discípulos. Mostra a ceia aqui, ó. Mostra a ceia em mim. Jesus tinha partido o pão, tinha jantado com seus discípulos. E lá na mesa, filho, sabe o que ele fez? Ele falou uma coisa muito triste. Que ele iria ser traído por alguém. E por quem que ele iria ser traído? Por um homem chamado Judas. O Judas era um dos discípulos de Jesus, Mimi. Era. Aí, depois desse jantar, Jesus estava muito triste e decidiu fazer isso aqui, ó. Decidiu orar, porque ele estava muito angustiado. E ele foi para um lugar chamado Getsemane. E lá, ele chorou, ele colocou o rosto em terra e orou e chamou os discípulos para orar com ele. Só que sabe o que aconteceu? A Bíblia diz aqui, ó, tá escrito que os discípulos dormiram, Mimi. Vamos dormir igual os discípulos. Ai, que triste. Jesus estava tão angustiado, filho. Tão triste, porque ele estava prestes a morrer, estava prestes a sofrer. E por isso que ele estava angustiado, Mimi. Vamos, faz cara de triste assim, ó. Ai, muito triste. E quando ele percebeu e viu que os discípulos dormiram, ele falou, vocês não podem nem vigiar um pouco comigo? Vocês não podem nem orar um pouco comigo? Não. Os discípulos estavam cansados, a Bíblia fala que os olhos deles estavam pesados. E aí Jesus vai e faz mais uma oração, diz para Jesus, para Deus, seja feita a tua vontade. Jesus estava prestes a morrer em mim. E aí, quando ele estava lá com os discípulos, orando, sofrendo, angustiado, com medo de tudo que ia acontecer, Judas foi lá e trai ele. Conta para os soldados que aquele era Jesus. Aí sabe o que aconteceu? Jesus foi pego, filho. Olha. Foi pego? Pegaram Jesus, machucaram Jesus, bateram em Jesus, humilharam Jesus. Ai, que triste, Mimi. Mas Jesus fez isso por amor a nós, filho. Ele se entregou, ele foi obediente à vontade de Deus, porque ele precisava morrer. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, pregaram Jesus numa cruz. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, oh, oh, oh. Vai assim, ó. Ressuscitou, oh, oh, oh. Ressuscitou, oh, oh, oh. A tumba vazia, vai. Como a música disse, Jesus ressuscitou. Filho, ele subiu aos céus, glória a Deus. Como Jesus é maravilhoso, não é mesmo, Mimi? Jesus é muito bom. Vem cá com a mamãe. Jesus é bom. Fala, gente, Jesus ressuscitou. Glória a Deus que Jesus ressuscitou. A mamãe vai colocar a música pra você. Tá bom? O pica-pica vai Tá jóia. Como eu tinha que fazer devocional com o Benjamin, usei o mesmo texto que eu meditei pra mim e fiz a devocional com ele, tá? O material que eu usei foi esse material aqui, esse visual. E eu vou explicar pra vocês. É um visual da cultura cristã, tá? Crianças Adoram a Deus, volume 3. Eu ajudei a escrever esse material. É um material muito, muito bom. Não sei onde ele tá, o roteiro, para eu mostrar para vocês. Mas é um material que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse.
Então é um material para culto nas igrejas, mas que você pode comprar para usar no culto na sua casa, nas devocionais com seus filhos. Então tem um visual, tem CD, tem música, é um kit muito completo completo da cultura cristã. Ela tá com sono. Eu vou colocar ela para dormir e já volto. Voltei. Então hoje eu tinha meditado nesse texto de Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 46. Depois você lê lá na sua Bíblia. Que é um momento onde Jesus se retira para orar, ele está profundamente angustiado ali no Getsêmani, ele chama alguns discípulos para orarem com ele e os discípulos acabam dormindo e ele fica angustiado, muito angustiado, e aí a gente aprende muitas e muitas coisas com esse texto. Eu fiquei refletindo sobre o sacrifício de Jesus por mim, né, refletindo o quanto Deus nos ama e o quanto o seu sacrifício é algo que a gente não pode compreender. Não compreendi. Né? A gente não consegue, né, filho, compreender o sacrifício de Jesus por nós. Que Jesus sofreu para nos amar, não é? Opa. Ele sofreu para nos salvar dos nossos pecados, não é mesmo, filho? Não é mesmo, mamãe. Fica aqui então, pra você gravar junto com a mamãe, então. Tá bom, vamos de pé? Pode ser, ou pode sentar aqui no meu colinho. Opa. Então, filho, sabe o que a gente aprende com essa história? Primeiro, que nós precisamos nos retirar para orar. Nós precisamos sempre falar com Deus quando a gente está triste. Precisamos sempre pedir perdão para Deus pelos nossos pecados, né? E outra coisa que eu aprendi com esse texto foi que nós devemos orar com os nossos amigos. Jesus queria partilhar da sua angústia e do seu sofrimento com os discípulos, mas infelizmente nós vimos que os discípulos dormiram, né? Mas a gente aprende, né, uma lição aí para a gente partilhar do nosso sofrimento com os amigos da fé, com aqueles que professam a mesma fé que a gente. Como é importante a gente compartilhar, a gente orar um com os outros, né? Quando a gente está angustiado, quando a gente está passando por um momento difícil. Como é importante nós buscarmos a Deus junto com os nossos amigos. Uma outra lição que nós aprendemos é que a nossa oração precisa ser bíblica. A nossa oração precisa sempre estar focada e voltada na vontade de Deus. Oi, filho? Focada, direcionada. Mas como? Como? Ai, meu Deus. Nós precisamos... Depois a mamãe explica pra você, tá bom? Nós precisamos orar de forma bíblica. Nós precisamos orar focando realmente na vontade de Deus. E Jesus nos ensina isso com o Pai. Se não for possível, afasta de mim esse cálice que eu beba. Faça a tua vontade. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós temos o privilégio de poder desabafar com Deus, de poder expressar o nosso sofrimento ou a nossa angústia ou até mesmo a nossa vontade em relação a alguma determinada coisa, mas nós devemos sempre nos colocar sobre a vontade de Deus. Deus, eu gostaria disso, mas eu sei que a sua vontade é soberana, perfeita e agradável, então seja feita a tua vontade, Senhor. Eu gostaria que tal coisa acontecesse, ou eu gostaria que o Senhor tirasse de mim esse sofrimento. Mas seja feita a tua vontade. Jesus nos ensina isso. Jesus estava focado na vontade de Deus para sua vida e ele decidiu vir aqui ao mundo, sofrer, morrer, ser um de nós para nos salvar, para te salvar, para nos dar a vida eterna. E que precioso isso! E que nós possamos no dia de hoje lembrar desse sacrifício de Cristo, que possamos nos dias de hoje ensinar para os nossos filhos o grande amor de Deus, o amor sacrificial de Jesus por nós e como Ele nos perdoa, como Ele nos escuta. Que nós possamos lembrar hoje do sacrifício de Jesus, tá? Que possamos hoje lembrar que Jesus sofreu no nosso lugar, Jesus foi humilhado, Jesus foi
morto injustamente, ele sofreu. Foi morto? Foi, filho, ele morreu. Foi Mas morto? ele não ficou morto, ele ressuscitou. Então, Ele é muito poderoso. ele é muito poderoso? Muito poderoso. Jesus é maravilhoso, Mimi. Ele nos perdoa todos os dias, sabia? Mamãe, esse não cai para cair o celular? Todos os dias que você desobedece a mamãe, A gente fazer uma você não máquina. desobedece a mamãe? A gente fazer uma máquina. Hã? Você Como depois não uma faz máquina. oração? Sim. Você desobedece a mamãe, depois você tem que pedir perdão, não tem? Pedir perdão para Jesus. E Jesus nos perdoa, não é? Né? É. Deixa a mamãe terminar. Bom, gente, é isso. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu dia. Deixa um like aí pra mim, curta esse vídeo, compartilha. Eu inverti o celular, tem que ficar olhando pra câmera aqui. Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E tchau, tchau, até o próximo vídeo.